Shalom, 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 que alegria, que alegria! Nós estamos no dia que o Eterno nos presenteou. Quanta felicidade! Olha a oportunidade que nós temos de mais uma vez, com o ar que o Eterno nos deu, com a vida que Ele nos deu, nos reunirmos para aprendermos, para louvá-lo, para conhecê-lo mais de perto, digamos assim. Quanta alegria, minha gente! Nós temos essa oportunidade, nós agarramos essa oportunidade de conhecermos no dia santo que o Eterno nos presenteou, no dia que Ele santificou, para aprendermos a ser santo como Ele é santo. Quanta alegria nós temos de ter essa oportunidade. Quantos não têm mais essa oportunidade? Não estão mais entre nós. E quantos rejeitam essa oportunidade? Mas quão abençoados somos nós, que seguramos com todo o amor, com toda a felicidade do nosso ser e nos reunimos para engrandecer e aprender mais sobre o caminho daquele que sabe todas as coisas. Eu me chamo Kécia. Nós vamos ver um pouquinho do fogo estranhos. Fogo estranho. Moisés e Arão, isso é o verso 23 do capítulo 9, tá? Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, saíram e abençoaram o povo. Então a glória de Adonai apareceu para todo o povo. Esses sacrifícios Moisés falou para Arão fazer porque a glória de Adonai apareceria ao povo de Israel, né? Então, para que a glória de Adonai aparecesse ao povo de Israel, teria que haver novamente todo o sacrifício que houve no primeiro dia. Esse é o 8º dia. Então, eles chamaram todo o povo, né? Abençoaram todo o povo e a glória do Eterno apareceu a todo o povo, para todo o povo. Saiu um fogo da presença de Adonai e consumiu a oferta queimada e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou e prostou-se com o rosto em terra. A glória de Adonai apareceu para todo o povo de Israel que estava reunido na frente da tenda do encontro, no 8º dia, né? E a glória do Eterno, ao aparecer, joga fogo em cima da oferta, ou seja, consome a oferta, aceita a oferta, tanto pelo pecado de Arão, quanto pelo pecado do povo. Essa última oferta foi oferecida pelo pecado do povo, né? Então o Eterno chega, sua glória toma conta do lugar, o povo todo inteiro, em peso, se prostra sobre a presença do Eterno e o fogo cai naquela oferta, né? Ou seja, a oferta foi aceita. Que maravilha! Tudo está em perfeita ordem. Tudo está feliz. Todos estão vendo a glória do Eterno. Mas vai acontecer algo que, infelizmente, não é tão bom assim, né? Verso 10. Gente, eu vou confessar para vocês que é bem difícil para mim falar sobre isso. Por quê? Quando eu estava preparando todos os slides e sobre o que eu falaria, eu comecei a pensar, sabe? E a ver tudo que falavam sobre isso. E me veio um temor muito grande, porque eu lembrei de Davi. Davi era o homem considerado segundo o coração do Eterno. E eu sempre pedi do Eterno porque eu quero ser segundo o coração do Eterno. Né? Então, eu lembro que Davi ele foi humilhado, perseguido por Saul, né? Por inveja, por Saul, por medo. E Davi, mesmo sendo perseguido e mesmo tendo tido a oportunidade várias vezes de matar Saul, não tem outra palavra, né? De matar Saul, mas ele não fez. Por quê? Porque Saul, ele tinha consciência disso, era ungido do Eterno. Então ele não queria tocar no ungido do Eterno. Ele preferia continuar sendo humilhado e perseguido ao tocar no ungido do Eterno. Eu, quando preparava esse estudo, vendo tudo que já falaram sobre isso e que são especulações, ninguém sabe realmente o porquê isso aqui aconteceu, me veio um temor muito grande. Por quê? Nós estamos falando de 2 sacerdotes que foram consagrados. Sim, mas é somente o Eterno que pode julgar. Então é com temor muito grande que eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso, tá? E eu não quero repetir tudo que eu já li, que eu já ouvi sobre o que falam sobre esses 2 sacerdotes, porque o temor do Eterno caiu sobre mim para falar sobre isso. Não importa como eles morreram, né? Se morreram na presença do Eterno, eles foram 2 ungidos, 2 sacerdotes, né? E o que estava no coração deles,
Um dia eles estarão diante do Eterno, para que o Eterno os julgue. Né? Então é com muito temor que eu estou aqui para falar sobre isso. No entanto, o povo, a glória do Eterno estava lá, né? A glória do Eterno veio, todo o povo reunido. Quando a glória do Eterno veio, que consumiu a oferta no altar, o povo se prostra com medo, né? Com temor, da glória do Eterno, né? Com reverência à glória do Eterno. No entanto, Nadav e Avihu, todos prostrados. No entanto, Nadav e Avihu não estavam. Filhos de Arão, pegando cada um seu incensário, acenderam o fogo, colocaram incenso nele e ofereceram um fogo estranho diante de Adonai, algo que ele não ordenou fazer. Por causa disso, saiu um fogo da presença de Adonai e os consumiu para que morressem na presença de Adonai. Todo o povo estava prostrado diante da glória do Eterno, todos, menos os 2 sacerdotes. E para fazer algo que o Eterno não ordenou, eles não estavam ali prostrados diante do Eterno como todo o povo. E eles também não estavam de pé, né, diante da glória do Eterno, para fazer algo que o Eterno havia pedido. Não, eles não estavam prostrados, estavam em pé, mas não para fazer algo que o Eterno havia pedido para ele. Diante da glória de Adonai, eles não estavam prostrados. E sabe, gente, pensando sobre isso, quantas vezes a gente também não se prostra diante da glória de Adonai, tanto para fazer aquilo que ele pede, quanto para fazer aquilo que ele não pede? Nós somos muito ávidos para olhar o porquê aconteceu isso, né? Nós somos muito sábios para procurar saber o que aconteceu, por que o Eterno matou eles, né? Por que eles foram tirados da presença do Eterno. Mas nunca paramos para pensar quantas vezes nós deixamos de nos prostrar também diante da glória do Eterno. Agora eu te pergunto, ele tirou a sua vida por causa disso? Não, eu tô aqui, você também tá aqui. Mesmo quando a gente não se prostra diante da sua glória, diante da sua vontade. Sabe, gente, eu ruminando bastante sobre isso. Então eu, meditando sobre isso, eu não conseguia lembrar de mais nada que não fosse de uma passagem de Daniel. Isso mesmo. A gente pode fazer uma comparação, a Midrash com isso. Vamos fazer? Vamos ver um pouquinho sobre isso daí? Talvez a gente consiga ver, né? E entender. Na verdade, nós nem precisamos entender o porquê que isso aconteceu. Porque o Eterno, ele não é injusto. O Eterno, ele é justo. E se isso aconteceu, não foi por injustiça. Porque o Eterno é justo. O Eterno, só ele conhece o intento, a inclinação do nosso coração. Mas, né, a gente não precisa saber o porquê, mas nós podemos sim tirar a lição de cada coisa que ele nos mostra, que ele deixa visível para nós. Ele não nos mostrou a ninguém, eu tenho certeza, o porquê isso aconteceu. Podem tirar várias conclusões, mas ninguém sabe ao certo, a não ser o Eterno e esses 2 sacerdotes. Né? Mas nós podemos tirar, sim, uma lição. Então, Daniel, capítulo 3, versos 6, 12 e 18. O que aconteceu aqui? Esses jovens foram levados de Israel, né, para Babilônia, nesse reino, né, servindo esse reino. Foram obrigados, né, foram obrigados a servir esse reino. E o incrível também, essa porção, logo depois disso, o Eterno ele vai falar sobre pureza, né? E esses jovens, eles começaram assim, mostrando, né, não se contaminando. A gente vai ver isso também. Então vamos ler. E qualquer que não... Esse rei, ele tinha feito, para quem não sabe, né, para entender, ele tinha feito uma estátua e ele queria que todo o povo, todos os povos ali, que eu imagino que eram só apenas os líderes, né, porque esses 3 jovens, eles eram também, né, eles trabalhavam no governo, ajudando o rei. Então, ele queria que todos se prostrassem diante dessa estátua e adorassem, né, essa estátua. Verso 6. Qualquer que não se prostre e não adore a estátua, né, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ou seja, todo mundo estava reunido lá e todo mundo tinha que se prostrar diante dessa estátua. Se eles não se prostrassem, eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. Esse é o rei Nabucodonosor da Babilônia.
Ele fez essa estátua dele e queria que todo mundo adorasse ela, se prostrasse diante dela. Contudo, verso 12. Contudo, falaram para o rei: há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu erguestes. O rei, sabendo disso, que esses 3 homens eles não se dobraram diante da estátua dele para adorar, não adoravam os deuses dele, o rei fica furioso e manda chamar esses 3 jovens, né? E diz para ele: se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês lá. Aí eles respondem, né? Que eles não se prostrarão, que eles não se prostram diante de outro Deus. E aí é o que está escrito aqui no verso 18, né? Que ele fala que se eles não se prostrarem, eles vão ser jogados na sarça ardente. E aí eles falam: e se o Eterno não os livrarem, né? E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O rei ficou tão brabo, mas tão brabo, né? E ele fez o que ele havia falado, né? Ele mandou que essa fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, e aí ele jogou esses 4 jovens dentro dessa fornalha ardente. Ele olha para aquela fornalha e vê 4 homens andando dentro da fornalha, né? E aí ele diz assim: não foram 3 homens, foram, mas eu tô vendo 4 homens lá dentro, né? E aí ele grita para Sadraque, Mesaque e Abidnego, nome que foi colocado por eles lá, para que eles saíssem, né? E aí eles saem e Nabucodonosor, olha o que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fala. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Vocês conseguem perceber, gente, o que eu consegui ver? Quando eu li aquela passagem lá, reli, ruminei, perguntei, orei, eu só conseguia ver que todo o povo se prostrou diante do Eterno, menos Nadav e Abiú. E não conseguia lembrar de nada que não desses 3 rapazes, que foram forçados para ir para um lugar que não era o deles, que não se contaminaram, né, com as coisas daquele reino e que não se contaminaram com seus deuses. Eles não adoraram outros deuses, mesmo que os seus corpos foram lançados dentro do fogo. Esses 3 rapazes fizeram o oposto de Nadav e Abiú. Eles não se prostraram, mas não foi diante do Eterno. Foi diante de Deus falso. Eles se prostraram sim diante do Eterno ao não se prostrar diante de outros deuses. E, ao contrário de Nadav e Abiú, o fogo não os consumiu. Era só disso que eu conseguia lembrar. Era só isso que eu conseguia pensar. Quando esses homens não se prostram diante de outros deuses, mas diante do Eterno, o fogo não os consome. No entanto, Nadav e Abiú não se prostrou diante da glória do Eterno, e o fogo os consumiu. Aí eu fiquei me perguntando: quem estamos levando a nossa glória com os nossos cultos, reuniões, ajuntamentos, assembleias? A quem nós estamos nos prostrando diante? Vê, gente, podemos ou não tirar o ensino disso? Sem estar falando coisas, né, que a gente não sabe. Sem, com a nossa sabedoria dos sábios, tá tirando conclusões que a gente não sabe, somente o Eterno sabe o porquê isso aconteceu. Fazer a vontade do Eterno é render-lhe glória e o consagrar como nosso Deus, como nosso Elohim, como nosso Criador, como nosso sustentador, como nossa vida. Verso 3, Moshe disse a Arão: isto é o que Adonai disse: eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim e serei glorificado na presença de todo o povo. Foi isso o que Moshe falou, depois do que aconteceu. E o silêncio de Arão mostra que ele entendeu.
Por que esses jovens morreram nesse momento? Só o Eterno pode dizer. Porque só Ele conhece a inclinação do nosso coração. Só Ele sabe a razão que estava nos corações deles. Eles estavam fazendo algo que, à vista de todos, era bom. A gente não consegue entender o porquê. Mas você acha que foi injusto? Você acha que o Eterno fez algo que ele não sabia o que ele estava fazendo? É claro que ele sabia. O Eterno, ele sabe o intento do coração. Nós não sabemos. Eu não sei falar para vocês. Mas eu sei que ele disse que ele seria consagrado e que ele seria glorificado na presença de todo o povo, por aqueles que estavam perto dele. É assim que nós devemos ser. Se prostrar diante da sua vontade e da sua glória. O motivo, só ele sabe. Só o Eterno sabe. Mas nós podemos aprender que diante da presença, da glória do Eterno, nós devemos nos prostrar. E que quando nós não nos prostramos diante de outros deuses, o fogo não nos consome, né? Eu fiquei pensando demais sobre esses 3 jovens e sobre Nadav e Abihu. E eu não tenho nada a dizer que não seja que nós devemos nos prostrar diante da presença do Eterno, gente. Porque a presença do Eterno é quem nos salva de todo o mal e da morte também. Logo depois do acontecimento, né, agora o Eterno ele vai nos ensinar sobre fazer separação, sobre purificação. Verso 9 do capítulo 10. Não bebam vinho, outras bebidas inebriantes, nem você, nem seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Este será um regulamento perpétuo por todas as suas gerações. Isso foi falado a Arão, né, e seus filhos, os 2 remanescentes. Para que façam distinção. Muita gente diz que Nadav e Abihu morreu porque eles estavam bêbados. Eu não creio nisso, né? Porque se fosse por causa disso, né, talvez eles estivessem bêbados sim, mas eu não creio que foi por esse motivo que o Eterno fez o que fez, né? Tirou suas vidas. Porque se eles estavam bêbados, né, eles estavam fora do seu consciente, né? Mas olha o porquê que o Eterno fala para os sacerdotes não beberem vinho, né? Olha só, verso 10. Eu coloquei em verde para destacar. Para que façam distinção entre o sagrado e o comum, entre o puro e o impuro, e para ensinarem ao povo de Israel todos os regulamentos ditas por Moisés, por Adonai, por meio de Moshe, né? Os sacerdotes não poderiam tomar vinho, por quê? Porque eles tinham que estar sóbrios para fazer distinção sobre o que era sagrado, comum, puro e impuro, para que assim eles pudessem ensinar o povo de Israel. Porque se eles não sabiam, como que eles iam ensinar? Se eles estavam bêbado e não conseguiam ficar nem de pé. Porque quando você está bêbado, nem de pé você não tem controle nem sobre o seu próprio corpo, né? Quanto mais para fazer distinção de algo. Eu quero mostrar rapidinho para vocês a única vez que eu vi Arão não obedecer um comando, né? Aí olha só, depois de tirarem, né, Nadav e Abihu de lá, que Moshe ordena que eles não saíssem, né, da tenda do encontro e nem colocassem seu corpo o sinal de luto, ele fala para eles comerem dessa oferta, mas Arão e seus filhos não comem. Verso 16. Moshe procurou saber cuidadosamente o que acontecera com o bode da oferta pelo pecado e descobriu que ele havia sido queimado. Ele havia dito para Arão e seus filhos, os remanescentes, né, Eleazar e Itamar, comerem, mas eles não comerem. E Moisés se irou com Eleazar e Itamar, os filhos remanescentes de Arão, e perguntou: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado na área do santuário, por ser ela especialmente sagrada? Ele deu a vocês para retirar a culpa da comunidade, para fazer expiação por eles diante de Adonai. Verso 19, Arão respondeu a Moshe: ainda que eles apresentassem hoje a oferta pelo pecado e a oferta queimada, algo assim teria ocorrido a mim? Se hoje eu comesse a oferta pelo pecado, isso teria agradado ao Eterno, a Adonai? Ao ouvir isso, ao ouvir essa resposta, Moshe ficou satisfeito. Eu fiquei pensando sobre isso. É a primeira vez que Arão ele não faz o que o Eterno pede.
Mas nós não vimos, a gente não vai ver que isso foi imputado como transgressão. Arão estava de luto, gente. Ele acabara de perder 2 filhos. Vocês acham que ele não estava sofrendo? Ele era obediente o suficiente para não sair do tabernáculo. Mas comer a oferta, né? Se alegrar, comer a oferta sagrada, ele não faria. Ele acabara de perder 2 filhos, porque fizera algo que o Eterno não pediu para fazer. E se ele comesse essa oferta com o coração cheio de tristeza, de luto, o que vocês acham? Essa oferta seria aceita? Arão era um homem temente ao Eterno. Ele sabia que, ao invés de ser aceita, seria uma transgressão. Por quê? Porque ele conhecia o seu próprio coração. Ele estava de luto pelos filhos. E o Eterno não imputou. A gente não vê em lugar nenhum, por causa disso, Arão matando um cordeiro ou qualquer outra coisa para tirar a transgressão. Não. O Eterno não falou nada. Por quê? Porque o Eterno compreende. Ele sabia que Arão estava de luto pelos seus filhos. Ele poderia não poder se contaminar com os seus corpos, mas o seu coração estava de luto. O Eterno é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele é santo, ele é poderoso. Ele conhece o intento do nosso coração. Ele conhece o sofrimento do nosso coração. Ele conhece a inclinação do nosso coração e os nossos pensamentos. E agora, ele vai nos ensinar a santidade através da alimentação. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Nós aprendemos com os filhos de Arão. Nós aprendemos com Arão, com tudo o que aconteceu com eles, e agora o Eterno vai nos ensinar a fazer a distinção também, para que façam distinção entre o sagrado e o comum, e entre o puro e o impuro. Para você aprender algo, você tem que procurar e estudar sobre aquilo, certo? E o Eterno, ele nos dá, às vezes, alguns ensinos para que a gente trabalhe a nossa mente, né? E aprenda. Capítulo 11, verso 1. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, estas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra. Qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido e rumine, esses animais serão consumidos da terra, né? Agora o Eterno, ele vai falar sobre pureza, né? Sobre pureza e impureza, para que a gente possa fazer distinção. Mas, na verdade, o Eterno, ele tem algo mais, né? Vamos continuar, porque isso eu posso deixar para o final. Então, da terra, os animais que poderiam ser comidos eram esses aqui, ó. Casco fendido, tá vendo? Totalmente fendido e que rumine, gente. Esse é os animais da terra que nós podemos consumir. Esses animais, eles também podem nos ensinar algo, né? Se você prestar atenção, o animal que rumina, o ruminar, o significado de ruminar é remoer os alimentos, né? Que voltam do estômago para a boca, ou seja, ele torna a mastigar. Ruminar também quer dizer pensar profundamente sobre algo, né? Refletir repetidas vezes sobre algum assunto. E se a gente olhar para esses animais, a gente pode tirar uma lição deles, né? Principalmente desses aqui, mas de todos, porque se você for olhar, todos têm o mesmo princípio, né? Todos têm a proteção de algo. Quando você rumina, você está comendo de novo aquilo que você já comeu. A vaca, ela come a grama, né, o boi, e aí vai para o estômago. Aí, se você passar por uma fazenda, você vai ver isso. A vaca lá deitadinha, depois que ela comeu, só mastigando. Ou seja, ela voltou, ela puxou de novo aquilo que já estava no estômago e vai comer de novo para tirar tudo que ela conseguir tirar daquela grama, daquele alimento que ela está ali ruminando. Gente, nós devemos ser da mesma forma, principalmente com a palavra do Eterno. A palavra do Eterno nós devemos ler e ruminar. Ruminar repetidamente, incansavelmente, no seu deitar, no seu levantar, no seu caminhar, no seu dirigir, aonde você estiver. Assim devemos ser nós. Porque, como já disse o ditado, nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, você tem que comer a palavra do Eterno e ruminar a palavra do Eterno. Não adianta apenas ler. Você tem que ler e ruminar. Casco fendido.
Você vê que o animal, ele sempre está em contato com o chão, né? Com o chão, né? Com o mundo, com o chão. Mas se você vê a vaca, né? Todos os animais que têm o casco fendido, quando ele pisa no solo, a lama, ela passa, digamos que aqui é o casco fendido, né? A lama, ela passa por aqui e por aqui, né? Ela não vai passar, não vai sujar inteiro, ela não penetra, ela não envolve, né? Mas ela passa entre os dedos, digamos assim, entendeu? Assim devemos ser nós com esse mundo. Nós devemos pisar nele, mas não deixar que ele nos envolva, né? Não deixar que as coisas que nos afastam do eterno, como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que não nos envolva, mas que nós venhamos nos separar, né? Das coisas que nos separam do eterno. Porque a gente fala desse mundo, mas não é do mundo, do planeta Terra, da casa maravilhosa, dessa mansão esplêndida que o Eterno fez para nós. Não, são dos atos das pessoas que são afastadas do Eterno, entende? Então é um ensino muito maravilhoso. Ele fala que da terra a gente pode comer apenas o que tem o casco fendido, que vocês viram, o casco fendido é o casco separado, né? E o que rumina. Aí ele vai falar, né, que só tem o casco fendido, como por exemplo o camelo, é impuro para vocês, pois ele rumina, mas não tem o casco fendido. O coelho é impuro para vocês. Por quê? Porque ele rumina, mas não tem o casco fendido. A lebre é impura para vocês, pois ela rumina, mas não tem o casco fendido. Ao passo que o porco é impuro para vocês, pois, apesar de ter... Agora ele vai falar aqueles que tem o casco fendido, mas não rumina, né? Porque apesar de ter o casco totalmente separado, ele não rumina. Não comam a carne deles, nem toquem suas carcaças. Eles são impuros para vocês. Ou seja, a gente não pode apenas, né, ler. A gente tem que ler e ruminar. A gente não pode apenas ler e ruminar. A gente tem que viver a palavra do Eterno. Não pode só ruminar ou só ter o casco fendido. Tem que ser os dois. Assim como a gente tem que ter as duas tábuas do Eterno no nosso coração. Assim como a gente não tem que apenas tê-la no coração, mas vivê-la. Entende? Tudo é de dois. Assim como a gente, como o Eterno olhou pro Éden e disse, não é bom que o homem esteja só, a gente sempre precisa de alguém. Se não é o marido ou a mulher ou os filhos, mas um grande amigo. Entende? Tem que ser os dois juntos. O casco fendido e o ruminar. Verso 9. Agora o Eterno vai falar daqueles que vivem na água. Mas primeiro eu quero mostrar algo a vocês. Olha só, que coisinha bonitinha, né? Tão fofinho, com as perninhas pra cima, mostrando que ele é caché. Por quê? Porque ele tem o casco fendido. Mas não se engane, porque nem tudo que parece é. Não é verdade? Nem tudo que parece é. Às vezes a gente vê uma pessoa tão santa, mas nem tudo que parece é. Assim como às vezes a gente vê uma pessoa que a gente não dá nada por ela, mas nem tudo que parece é. Verso 9. De tudo que vive na água, comam o seguinte: tudo que está na água e possui barbatanas e escamas, quer em mares, quer em rios, pode ser comido. Então a gente só pode comer isso daí. No entanto, tudo que existe em mares e rios sem barbatanas e escamas e todas as pequenas criaturas aquáticas e as criaturas que vivem na água, isso é detestável. Sim, esses serão detestáveis a vocês. Não comam suas carnes e abominem suas carcaças. Tudo que na água não possui barbatana e escama é detestável para vocês. Percebam que assim como o animal da terra tem que ter o casco fendido e ruminar, o animal das águas tem que ter escama e barbatana. É o mesmo ensino, gente. O Eterno. Isso é pra gente não esquecer. Isso é pra gente não esquecer. Toda essa repetição. Entende? As seguintes criaturas aqui já é do ar, né? Do ar que são detestáveis a vocês, não as comam, são algo detestável. A águia, o abutre e a águia pescadora. Mas vamos ver aqui, para que não haja dúvida, né? O peixe que a gente pode comer da água, dos mares, né? Do rio, dos mares. O que o ser humano, o que o Eterno deu para comer? Somente o peixe que tem escamas, vocês estão vendo aí, ó, escamas, e barbatanas, que são as
a gente chama lá no Amazonas, aba do peixe. Eu não sei como chama aí no teu estado, mas no Amazonas são as abas do peixe. Ou seja, os peixes que têm as abas e a escama. Qualquer outra coisa que não tem aba ou escama, não se pode comer. Não se pode comer. Teve aba e teve escama? Não teve aba, mas tem a escama? Não pode. Tem a escama, mas não tem a aba? Não pode. Entendeu? Então, esse é o que nós podemos comer dos mares. As aves, né? As aves. O gavião, os diversos tipos de bútios, os diversos tipos de corvos, o avestruz, a coruja das torres, a gaivota, os diversos tipos de falcão, a coruja pequena, né? O biguá, a coruja grande, a coruja chifruda, o pelicano e a coruja de igreja. Essas aves são detestáveis, ou seja, as aves de rapina, né? As aves que se alimentam de carne de outras aves. Olha aí, uma fotinha delas aí, né, para vocês verem. O abutre, a águia, a coruja e eu acho que é pelicano, né? Pra gente isso aqui é como, eles parecem um pinguinzinho. Tem vários desses daqui que parecem um pinguim. Não é esse aqui, mas eles são muito parecidos com esse aqui do canto. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui. Esse aqui, ó, tá vendo? Aí, esses são os alimentos que o Eterno disse que a gente pode e que a gente não pode comer. Tanto da terra, quanto do ar, quanto da água, né? E se você continuar lendo, você vai ver que o Eterno vai explicar direitinho, sem sabe, não tem nem como você pular e dizer, não é assim, porque ele explica tudo nos seus mínimos detalhes, como diz a minha avó. Tintim por tintim, claro como a luz do sol. Então, não tem como dizer que não. Mas aí, gente, muita gente que não olha para cachiruto, né? Que não se importa com isso, que não leva isso para a vida, vai dizer assim, que eu tô doida, né? Esquece, tu tá doida, porque lá em Marcos, né, as pessoas elas usam a palavra do Eterno para desfazer a palavra do Eterno. Isso é uma maneira de não se prostrar diante do Eterno, né? Usa a própria palavra do Eterno ali, como Nadav e Abihu, né? Que, se você for olhar, eles estavam pegando incenso e aquilo era uma coisa que eles poderiam fazer. Mas não naquele momento. E o Eterno os fulminou, né? Eles fizeram algo que o Eterno não pediu. E é claro que o intento do coração deles, como eu falei, só o Eterno sabe. Mas muitas vezes nós também não nos dobramos diante da vontade do Eterno, né? Queimando um fogo estranho, usando a própria palavra do Eterno para ir contra aquilo que ele mesmo determinou. Você acha que o Eterno, sendo Deus Todo-Poderoso, que com a sua palavra criou todas as coisas, ele ia criar algo que ele precisaria mudar? Não, gente, ele não faria algo que ele precisaria mudar. Por quê? Porque o Eterno é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Mas aí você diz, mas que essa Yeshua liberou, tá? Liberado, vamos ver. Vamos ver se Yeshua liberou mesmo. Marcos 17, essa passagem também está em Mateus, se eu não me engano, é capítulo 15. Também está lá em Mateus, a mesma coisa, tá? Vamos ler lá. Aqui Yeshua estava lá com seus discípulos, e aí veio os mestres da Torá, né, os fariseus, e pergunta de Yeshua por que os discípulos dele não comiam, não lavavam as mãos antes de comer. Mas bora ler primeiro aqui, né? Seus discípulos o interrogaram acerca da parábola que ele acabara de dizer para os mestres da Torá, que haviam perguntado dele por que os discípulos não guardavam a tradição de lavar as mãos. Aí ele disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para um lugar escuro. E assim considerou puro ele todos os alimentos. Pronto! Tá aí, agora nós pode comer porco! Pode? Será, gente? Eu acho que não. Não, a gente não pode comer porco. Vamos lá, primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. O que vocês consideram alimento?
Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, Yeshua não estava em momento algum aqui nessa passagem falando sobre o alimento, sobre o que era puro e o que era impuro, tá? Ele estava combatendo o que era o que ele fazia sempre, as tradições, né? As tradições dos seres humanos que a gente vai ver. Mas vamos lá. O que é alimento para vocês? Eu vou te perguntar, fazer uma pergunta assim bem tosca mesmo. Vocês acham que Yeshua comia porco? Porco não, mas camarão, lagosta, não? Urubu, lagarto, cobra. Yeshua comia essas coisas? Cachorro. Como é o nome? Caranguejo. Yeshua comia essas coisas, gente? O que era considerado para Yeshua que nunca pecou alimento? Se ele tivesse comido porco, né? É uma desobediência. Ele se tornaria impuro. Certo? O que Yeshua considerava alimento? Era aquilo que o Eterno nos deu por alimento. Certo? Yeshua nunca comeu porco, cobra, urubu, nada disso. Nada disso. Yeshua considerava alimento aquilo que o Eterno constituiu por alimento. Então, tá certíssimo. Sabe por quê? Porque todos os alimentos, aquilo que o Eterno constituiu ao ser humano por alimento, é puro. A menos que você esteja com a sua mão, né? Foi no banheiro, por exemplo, desculpa quem estiver comendo, e vai comer com a mão suja. Poxa. Entendeu? Mas, não é porque, por exemplo, você tá num lugar, né? E alguém te oferece uma manga e você não vai poder comer a manga porque você não tem uma água para lavar a tua manga. Entendeu? Ele tá lutando contra o quê? Vamos ver agora. Vamos ver. Vamos lá. Olha o que Yeshua falou logo antes dele falar aquilo para os discípulos. Na verdade, vocês se afastam do mandamento divino e se apegam à tradição humana. Ele lhes disse, verso 9, vocês se tornam especialistas em fugir do mandamento de Deus a fim de manterem suas tradições. Portanto, mediante a tradição perpetuada por vocês, anula-se a palavra de Deus e vocês fazem outras coisas semelhantes a essa. Foi isso aqui que Yeshua falou antes dele falar aquilo lá para os seus discípulos. Entendeu, gente? Ele não tá bom. Yeshua, como a gente já viu, não tornou puro o porco, a cobra, o urubu, entendeu? Não, ele estava falando do alimento, que o Eterno colocou por alimento para o ser humano. Mas lá em Atos, tá liberado. Vamos ver. Aqui, gente, eu vou contar para que vocês entendam. Pedro tá lá em Tel Aviv, em Jaffa, e Cornélio, um homem que não era judeu, mas que era um homem temente ao Eterno, orava 3 vezes por dia como Daniel, né? Fazia de sedacá, dava esmolas, né, para o povo judeu, para todos que precisassem. Orando nesse dia, apareceu um anjo para ele e disse para ele mandar alguém buscar Pedro, falou onde Pedro estava, né, os seus servos foram para esse lugar buscar Pedro. Só que tinha um problema, gente. Pedro era judeu, e era judeu daqueles bem tradicional, que se você conhece um judeu assim, você vai saber o que eu tô falando. Vamos lá ler agora. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles ainda estavam a caminho, os rapazes, né, que foram buscar ele, e se aproximavam da cidade, Kefa subiu ao telhado da casa para orar. Ele sentiu fome e quis algo para comer, mas enquanto preparavam a refeição, ele caiu em um êxtase, no qual viu os céus abertos e algo parecido com um grande lençol estava sendo baixado à terra pelos 4 cantos. Nele havia todas as espécies de animais quadrúpedes, aquelas que o Eterno falou para não comer, criatura rastejante, aquela que o Eterno falou para não comer, e as aves de rapina, as aves ariscas, aquelas que o Eterno disse para o ser humano não comer. Não era alimento para o ser humano. Então uma voz lhe disse, levante-se, Kefa, e coma. Gente, olha só o que o cara que viveu com Yeshua, né, todo o ministério, os 3 anos de Yeshua, que viu a ressurreição de Yeshua, que andou, olha o que ele fala pro Eterno. Mas Kefa lhe disse, não, Senhor, de jeito nenhum. Ele está falando pro Eterno. Jamais comer algo impuro ou vulgar. Esse era Kefa. A voz lhe falou pela segunda vez, pare de tratar como impuro ao que o Eterno purificou.
Isso aconteceu 3 vezes e o lençol foi subido. O Eterno falou 3 vezes para Kefa pegar e comer 3 vezes. O cara que negou Jesus 3 vezes, agora está dizendo 3 vezes para o Eterno que ele não vai pegar, que ele nunca comeu algo impuro. Tá ouvindo do próprio Eterno, gente. Já ligou a anteninha? Muita gente já usou isso daqui comigo. Né? Uma vez eu estava numa reunião com umas brasileiras, a gente falando sobre kashrut. Eles me perguntaram por que eu não comia porco. Eu falei, gente, eu não como porco porque o meu criador disse para eu não comer porco e ele criou também o porco. Então ele sabe o que ele fala e eu não vou comer porque ele disse para eu não comer, entendeu? Então se ele disse para eu não comer, eu vou perguntar para ele por quê. Eu não vou comer, que eu não sou doida. Ele fez o porco, ele fez eu, por que eu vou comer o porco? Você tá dizendo que eu não comer o porco. Aí uma pulou lá na frente e disse assim, mas tu tá errando. Aí pegou a Bíblia, abriu um Atos, nessa passagem, e leu para mim. Aí eu falei, muito bem. Pedro era o cara, não era não? Pedro era o cara. Ela falou, mas tá vendo aí, ó, o Eterno disse, não trate impuro aquilo que eu fiz puro. Ou seja, tá tudo liberado, come o porco. Aí eu falei pra ela, mas Pedro não comeu não, mano. Não vou comer não. Mas, continua lendo. Continua lendo que tu vai entender. Não adianta só ler isso aí não, continua lendo. Eu falei pra ela. Não nesse tom de ironia, lógico, né, gente? Eu não falei assim. Falei pra ela, não, mas continua lendo, eu acho que tu vai entender mais se tu ler a parada aí. Aí ela continuou lendo. Verso 28, por quê? Pedro ficou pensando, poxa, por que o Eterno me deu aquilo, né? Por que ele pediu pra eu comer? Uma coisa que ele já proibiu e o Eterno, ele não muda. Pedro sabia disso, gente. O Eterno não muda, ele não tem sombra de dúvida. O Eterno é constante, ele não muda. Ele não precisa mudar. Ele é a sabedoria. E aí a gente continua lendo, né? Vamos lá, verso 28. Pedro já estava lá na casa de Cornélio, né? Ele lhes disse, vocês têm conhecimento de que para um judeu ter uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo, como eu acabei de falar, né? Ou mesmo visitá-lo é algo que não deve ser feito. Entretanto, Elohim me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa vulgar impura, né? Entendeu? Por isso, quando fui chamado, vim sem levantar nenhuma objeção. Diga-me então, por que você me chamou? Entendeu? Agora, Pedro entendeu o porquê que o Eterno fez aquilo. O porquê que o Eterno teve que mostrar para ele, numa visão, algo impuro que ele não pegaria, que ele não tocaria, para não se tornar impuro. E pedir para ele comer. E ele disse que não. Por quê? Porque para Pedro, os goim, os que não eram judeus, e quem conhece o judeu, né, o judeu, o religioso, sabe do que eu estou falando? Ele jamais entraria na casa de Cornélio se o Eterno não tivesse feito isso. Mas Pedro entendeu o que o Eterno estava falando. E se você for lá no capítulo 11 de Atos, ele vai explicar a mesma coisa para os outros discípulos da circuncisão, que quando ele chegou lá foi indagado por todos. Você entrou na casa de um goim, na casa de uma pessoa impura, ainda comeu com eles. Aí Pedro foi contar aquilo que aconteceu. E aí eles fizeram o quê, gente? Glorificaram a Deus. Por quê? Porque agora eles sabiam que o Eterno não rejeitava aqueles que se chegavam a ele. Não precisava ser apenas de Israel, independente de qual povo, língua, nação, entendeu? Era isso que o Eterno estava falando para Pedro. E muita gente usa esse negócio aqui para comer o que quer, né? Mas aqueles 3 jovens, lembra deles? Como eu falei para vocês, não se dobraram diante dos deuses, mas eles também não se prostraram diante da comida do rei. Foi assim que eles começaram a mostrar a glória de Deus para o povo da Babilônia. Não apenas naquele momento, mas no início. Eles começaram assim, olha só. Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu-lhe ao chefe eunuco que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Elohim a Daniel graça e misericórdia diante dos olhos do chefe do eunuco. Então, disse Daniel para o guarda a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí Daniel fala para ele, faça uma experiência com seus servos. Por 10 dias, deixe-nos comer apenas vegetais e beber só água. Gente, vocês acham que por causa disso aqui Daniel era vegetariano?
Não, se vocês olharem lá no capítulo 10 de Daniel, vocês vão ver que quando Daniel entrou no jejum de 3 semanas, ele se absteve de vinho e de carne. Por que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não comeu? Para que eles não se contaminassem. E foi assim que eles começaram a mostrar a glória do Eterno para aquelas pessoas. Não se prostrar diante das coisas desse mundo. O Eterno, ele nos ensina, mas para quê e por que o Eterno nos ensinou tudo isso? Pois eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. E não se macule com nenhum tipo de criatura que enche a meia e se move junto ao solo. Pois eu sou Adonai, que os trouxe da terra do Egito para ser seu Elohim. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Qual é o propósito de tudo isso? O seu propósito é fazer distinção entre o puro e o impuro, entre as criaturas que podem ser comidas e as criaturas que não podem ser comidas. Eu pensei, eu vou levar uma lista para eles sobre esses animais. Mas aí eu pensei, não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se o Eterno está pedindo para a gente fazer distinção e eu chegar aqui e mostrar tudo para vocês, vocês não vão ter a força de procurar sozinhos e descobrir e aprender mais. De ser separados, de fazer distinção. Será que isso eu posso? De pegar algo para comer. Eu vou minha água, mas já estamos terminando. De pegar algo para comer e ler o rótulo. Opa, posso não. Entendeu? De ir no mercado e ver um peixe. Ih, não tem escama. Ih, não tem barbatana. Ih, esse não rumina. Ih, esse não tem casco fendido. Ih, isso não me eleva a alma ao Eterno. Ih, isso não me achega ao Eterno. Ih, isso não é um Deus verdadeiro. Ih, esses atos não me levam ao Eterno. Ih, o Eterno não se agrada disso. Entendeu? Para que você saiba a diferença entre o verdadeiro e o falso, você tem que escolher um lado e estudar. Por exemplo, você tem o dinheiro. Vamos usar, né? E aí, para você aprender sobre a nota verdadeira, você vai ter que estudar sobre a nota verdadeira. Para você saber sobre ela. Você vai estudar tudo sobre aquela nota. No dia, depois que você aprendeu tudo sobre aquela nota, no dia que você pegar uma nota falsa, bater o olho, você vai saber que aquilo é falso. Por quê? Porque você conhece tudo sobre a verdadeira. É isso que o Eterno quer de nós. Quando ele nos diz que nós devemos comer isso, aquilo e aquilo outro. Mas aquilo lá, não. Ele quer que a gente faça distinção. Entendeu? Agora um último slide para vocês. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: você é o que você come? Já? Agora, com essa imagem aí, eu quero te perguntar. Você quer ser clean ou você quer ser unclean? Você quer ser puro ou você quer ser impuro? Se você é o que você come, então se você comer aquilo que o Eterno te deu para comer e considera puro, você vai se tornar puro. Agora, se você come algo que o Eterno disse que era impuro, e já que você é o que você come, então você vai, infelizmente, se tornar unclean. Vai se tornar impuro. Sabe, gente, nós somos o Mishkan do Eterno. E agora eu te pergunto, no Mishkan do Eterno entrava algo impuro? Sabe, às vezes nós, para cumprir esses ensinos do Eterno, nós procuramos desculpa. Por exemplo, eu não vou comer porco porque porco faz mal para a saúde. Eu não vou comer tubarão, caranguejo porque faz mal para a saúde. Às vezes nós procuramos desculpa para ter que obedecer. Não. Eu costumo dizer, eu não como porque o meu Criador, aquele que me fez a mim e que fez ao animal, me disse que eu não posso comer. E se um médico chegar para mim e disser, não come isso aqui, eu não vou comer. E se eu obedeço um médico, quanto mais o médico dos médicos, quanto mais aquele que fez todas as coisas.
Às vezes nós procuramos desculpa para poder, né, cumprir. Mas saiba que o Eterno habita somente em templos puros. Eu estava ontem na minha... Já vou terminar, gente. Na minha cozinha. E eu aprendi com um corvo. Isso mesmo, com um corvo. Eu estava tomando meu café e olhando na janela. Aqui tem vários pássaros. E aí eu vi um corvo andando na grama. E ele passava o biquinho dele assim na grama, a grama molhada, ele passava o bico na grama, e passava dentro das peninhas dele, e puxava, e limpava de novo, e passava o pé no bico, e passava nele mesmo, assim, no pé. Aí eu fiquei olhando. E aí dentro de mim falou, tá vendo? Até o corvo, ele cumpre aquilo que foi determinado pelo Criador para ele. Ele só come aquilo que o Eterno determinou que ele comesse. Ele come e faz a limpeza da terra. Mas nem por isso, nem ele comendo as coisas impuras que o Eterno determinou que ele comesse, ele fica sujo. Ele foi lá naquela graminha lá se limpar, gente. Ele estava limpando o bico dele. Ele estava limpando as peninhas, tirando os parasitas do corpo dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, é mesmo? Ele se limpando, e nós, seres humanos, a gente não cuida do nosso próprio corpo, gente. A gente não tem cuidado com o que a gente come, com o que a gente faz, com o que a gente usa. Os animais são mais racionais e obedientes do que o ser humano. Entende? Diante de quem nós estamos nos prostrando? Essa é a pergunta. E eu quero deixar para vocês um dever de casa. Eu quero que vocês leiam, se vocês quiserem, é claro, Levítico 20, versos 23 a 25, e vocês vão descobrir o porquê que o Eterno fez isso, tá bom? Gente, vamos ser santos, porque ele é santos, e sendo nós o mexicano eterno, o tabernáculo do Eterno, nós devemos ter pureza para que ele habite em nós, para que nós estejamos sempre como o povo de Israel, prostrados diante dele, para que nós, como Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo vivendo na Babilônia, não nos prostremos diante daquilo que a Babilônia oferece. O Eterno não considerou isso como um pecado. Você não precisava matar um cordeiro porque você comeu um porco ou qualquer coisa, mas você se tornava impuro diante dele. Você não poderia chegar diante do tabernáculo porque você estava impuro. Nós devemos ser santo como ele é santo. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde. E um beijo grandão, grandão, grandão. Que vocês tenham um resto de Shabbat cheio de alegria.